O que acontece? Veja, tem duas formas de analisar isso. A primeira é pela fé. Então vamos lá. Pela fé. Existe o bem e o mal. A gente pode ficar falando aqui do bem e do mal, mas eu não discuto a fé com as outras pessoas, porque é tautológico. Perfeito? Ou você tem ou você não tem. E tem o prático, né? Foi Tolstói, né, que falou: todas as famílias felizes são chatas, porque são meio parecidas todas elas. Porque elas fazem tudo mais ou menos igual. As infelizes é que são curiosas, porque cada uma é infeliz à sua maneira. Existe um regramento que foi desenvolvido pelo mundo ocidental, e aí você, pela mão de Deus, pela mão de... Aí, como você queira analisar, que prevê amor, respeito, carinho, a verdade, o trabalho, a generosidade, são valores cristãos, judaico-cristãos, estão lá na Bíblia. Se está na Bíblia, Velho e Novo Testamento, está claro. Não farás falso testemunho. Por que está? Não cobiçarás a mulher do próximo. Está escrito lá, está no Velho Testamento isso. Tem mais do que 2000 anos. Isso daí tem 3.500 anos para mais. E por que você escreve essas coisas lá? Trate o outro. O amar o inimigo não está no Velho Testamento. Por isso que é uma sacada que quando você lê, você fica emocionado. Mas está, trate o outro como você gostaria de ser tratado. Opa! Por quê? Porque você está tentando construir uma sociedade. Você está tentando construir um ambiente que as pessoas consigam prosperar, ficar bem, serem felizes, buscar a sua felicidade. E se existe há tanto tempo é porque tem algum grau de sucesso. Então, o que acontece? Famílias estruturadas têm mais chance que sua prole, que seus filhos tenham mais sucesso na vida. Uma das coisas mais preciosas que tem é um pai, uma mãe, avós, que ajudem os seus filhos e netos a enfrentar os desafios da vida no começo da sua vida. Tem um estudo que mostra que chimpanzé que tem avó tem mais sucesso de sobrevivência do que o que não tem. Daí vem a menopausa. Em tese, para que você precisa manter um animal vivo depois do período fértil dele? Por causa do papel, porque não é todo animal que tem menopausa. Justamente do papel da avó. Ter uma avó faz uma boa avó. Tem a avó desnaturada, tem mãe desnaturada, tem pai desnaturado, tem um monte. Tem de tudo. Tem de tudo. Tem de tudo. Tem vovó do pó, Tem né? de tudo. Mas, se você tiver uma boa avó, um bom avô, a sua chance de sucesso na vida é muito maior. E isso está na base do cristianismo, cara. As pessoas não percebem isso. Tem muito dessa base toda que vai sendo amoldada ao longo desses milênios todos, mais do que 2000 anos. E isso está lá. Mesmo a parte greco-romana, eu não desprezo a linha de pensamento lógico e racional. Justamente isso é o que a gente pegou deles. A linha de pensamento lógico e racional greco-romano, que faz a fusão começa com o Santo Agostinho, e depois, não começa com o Santo Agostinho, mas ele é o marco divisório, o mais importante. Já estava lá embrionário. E o resgate de Aristóteles com São Tomás de Aquino. São fundamentais. Eles são fundamentais. Então, esse desprezo à base do mundo ocidental, e eu considero o mundo ocidental o paradigma que tem em termos de desenvolvimento humano. Ah, mas você despreza a cultura inca? Olha, não desprezo, eu acho curioso, estudo, mas eu acho que sacrifício humano não é legal. E dos astecas, eu acho errado arrancar o coração de uma pessoa viva em cima da pirâmide e jogar a pessoa ainda viva, gritando ladeira abaixo por causa de um falso deus. Eu acho errado. São valores.
civilizatórios, são conflitos de civilização. A gente está vivendo um conflito de civilização. Tem um grupo que já está presente no mundo ocidental há mais de 200 anos, é uma religião sem Deus, crescente, ela tem crescido, ela tem convertido muitas e muitas pessoas cada vez mais. Ela tem influenciado a nossa linguagem, a forma, as palavras que a gente diz. Empoderamento, neoliberalismo. Eu consigo falar 500 palavras. Boas festas. E quando você... Isso é Wittgenstein. A forma que você fala já coloca as barreiras na forma de você pensar. Se você não tem nem vocabulário, como você consegue se expressar? Como é que você vai conseguir pensar? Isso tudo está em andamento. Como a gente sai dessa sinuca de bico, eu ainda não sei. Eu sei que a gente está numa sinuca de bico que por si só já é melhor do que não saber, né? Pelo menos saber que está na sinuca já é mais fácil, né? Já é melhor. Porque se você pegar das pessoas que hoje estão em casa apavoradas com o coronavírus e achando que tudo está sendo feito pelo bem delas, eu prefiro pelo menos ter ciência que existe um movimento maior acontecendo nesse exato momento do que ser feliz na ignorância. Exatamente isso, ser feliz na ignorância. Melhor um inimigo declarado do que um amigo que não é amigo, é um tremendo inimigo, né? É muito melhor. Mas eu não tenho respostas. E sobre essa questão cultural, né, que a gente vê muito, né, qualquer professor aí de história, geografia, eles adoram falar que os portugueses chegaram aqui e acabaram com os índios, porque os índios, pobres dos índios e tal. E a gente tem aí os Yanomamis, né, que ainda hoje pegam um bebê doente, mal formado, o seu sexo não corresponde ao que eles querem, eles matam. Então, foi uma imposição de valor. Né? A nossa civilização, colocar uma pecha em cima dela, um pensamento de que nós fizemos muito mal ao mundo, mas tudo que nós temos hoje no mundo foi a nossa civilização ocidental, aí, a judaico-cristã, que aos trancos e barrancos, com erros e acertos, trouxe. Né? Por valores, porque geneticamente a gente é mistura, nós somos os tupiniquins. Eu sou descendente de índio, eu fiz o teste de DNA e deu índio. Índio, deu Bantu e Yorubá, isso é negro africano, e deu viking, deu um monte de coisa. Agora, o que você também, assim, pelo teu shape aí, você também tem aí. Sim, certamente. Né? Então, assim, o que acontece? Eu sou o quê? Eu sou nórdico? Eu não sei, você tem que fazer o teste de DNA. Às vezes a pessoa, o fenótipo, a tua aparência não denota tanto, porque é como o Fusca, vai. O Fusca e o Jaguar, tem dois Fusca, tem um Fusca e um BMW. Os dois são azuis. Os dois carros são iguais? Não, precisa ver por dentro. A quantidade de material genético envolvido no seu trato digestivo, se você pode tomar leite ou não, é muito mais relevante do que a cor da sua pele. Então tem um zilhão de coisas. Aí você faz um teste, passa um cotonete na boca e ele te dá a resposta de quanto é, mas isso é irrelevante. As diferenças genéticas são mínimas entre os seres humanos. As diferenças de valores é que definem quem você é. Isso que é o livre-arbítrio que a gente está falando. É no que você acredita e as escolhas que você vai fazer dentro das suas crenças. Então, quando eles vêm falar, não, os espanhóis foram e massacraram o Império Maravilhoso Azteca. É mentira! Quem foi destruir o Império Azteca, dos mexicas, foram os índios em volta, os nativos americanos que eram oprimidos, massacrados, alucinados pelos incas e pelos aztecas, que eram os mexicas, né? A tribo lá no México. Os caras alucinavam. Tinha que mandar centenas de pessoas todos os anos para serem sacrificadas no alto da pirâmide. E as pessoas não levam na boa ter que entregar um filho ou uma filha para ser atirado da pirâmide lá de cima, sem o coração. Então, assim, tem muita... mas foi cometida muita maldade? Lógico que foi. O ser humano tem o ruim dentro dele e tem o bem dentro dele. Tem os dois. O que faz a diferença são os valores e as suas escolhas. Então, assim, eu acredito que o que nós estamos defendendo aqui... Tem uma passagem... Deixa eu voltar uma coisa...
tem uma passagem maravilhosa, eu não me lembro exatamente toda ela, mas os ingleses, quando chegaram na Índia, eles prometeram que eles iam respeitar a cultura local. Eles iam respeitar as culturas, os diferentes valores culturais. E aí apareceu um coronel inglês numa cerimônia de cremação na beira do rio Ganges, aonde, no passado, né, eles cremavam o falecido esposo e as viúvas eram atiradas junto na pira, na fogueira, para morrerem na hora, enquanto o corpo do marido era queimado. Então, o cara morria, a esposa era jogada na fogueira para morrer queimada viva. Daí o coronel chegou para o sacerdote e falou, pode parar com isso agora. Agora. Daí ele falou, não, mas isso é um aspecto cultural nosso, e vocês falaram que iam respeitar os diferentes aspectos culturais. Não, tudo bem, eu respeito o seu se você respeitar o meu. O meu é enforcar quem faz isso com a viúva. E eu vou enforcar o responsável. E acabou. Mudou culturalmente o hábito de queimar a viúva na fogueira. Então, assim, o que a gente está se deparando hoje é com essa desconstrução contínua. Não estou falando que o mundo ocidental não cometeu crimes ou maldades, mas essa do bom selvagem, para mim, é bobagem. O selvagem tem tudo dentro dele, e o que impede, às vezes, do mal florescer, a pessoa cometer um mal sem saber, é a ausência de valores. Existe gente que sabe dos valores e comete o mal. Aí sim é o mal supremo, né? Você sabe que é errado e faz. A outra coisa é você tem dos valores, aí com o livre-arbítrio você faz as suas escolhas. O Adão e a Eva não foram expulsos do paraíso porque eles comeram a maçã. Eles foram expulsos porque eles sabiam que não podia, e mesmo assim foram lá e comeram. Então você sabe, você tem os valores, e aí o livre-arbítrio, você escolhe o seu caminho. E é isso que assusta tanto a eles no mundo ocidental. Enquanto eles não desconstruírem isso e transformar todo mundo em bom selvagem, vítima da sociedade, o vítima da sociedade o que é? É o bom selvagem. É isso aí. No final das contas, é o combate ao valor, né? E aí você secciona por pele, por idade, por uma série de coisas para poder combater os valores. Porque quando você aprende todos são iguais, acabou, né? Isso daí derruba o argumento da esquerda.